Mas para ter vitória tem luta. Mas as lutas fazem parte da vida para a gente crescer, para a gente amadurecer espiritualmente, emocionalmente, e para a gente ter vitórias para contar, para termos mais intimidades com Deus, para declararmos como Jó, que diante de todas as adversidades que ele passou, aí ele pode dizer lá no livro de Jó, no capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. E depois ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, só por experiências dos outros, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Então, como é importante, né? As adversidades nos tornam mais íntimos de Deus, nos dá mais experiência. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando aqui nessa noite, mas eu sei que você veio ao lugar certo na hora certa. O importante é com que atitude você chegou hoje aqui. Como você se levantou hoje? Com que atitude? Você se levantou crendo que você se levantou como uma pessoa vitoriosa, que independente das circunstâncias, você já tem a maior vitória, que é a vitória da salvação nessa terra? A vitória da eternidade. Paulo entende isso quando ele fala lá no livro de 1 Coríntios 15, o versículo 57 e 58, que ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa vitória, ela conta com a nossa atitude, com a nossa ação, mas ela vem através de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aí ele ensina algumas atitudes que a gente tem que ter. Portanto, queridos irmãos, sede firme. Sabe? Sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aprenda uma coisa: a nossa vida é definida, o nosso futuro, a nossa eternidade, por nossas atitudes. Atitudes têm a ver com ação, ação mental, ação física, ação emocional. Atitude é uma disposição interna que nos leva a agir. Atitude tem a ver com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê. Então, cuidado com esses sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você fala, vai interferir nas suas atitudes. As nossas atitudes podem ser positivas ou negativas. Depois que nós fomos expulsos do Éden, né, naquele ambiente de harmonia e de paz, que a presença de Deus era constante ali todas as tardes com aquele casal, né, eles só tinham pensamentos otimistas. E Deus declarou palavras positivas de atitudes para eles. Vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e governar e liderar a terra. Mas depois eles foram levados pelos 5 sentidos, eles viram, por aquilo que eles ouviram, por aquilo que eles tocaram, por aquilo que eles comeram e sentiram o cheiro. O pecado entrou o conhecimento do bem e do mal. Então passamos a ter atitudes negativas, atitudes pessimistas, e até o nosso corpo foi afetado. Passamos a morrer, a adoecer, a envelhecer, nossas emoções foram afetadas. Passamos a adoecer emocionalmente, né? Olha, o medo entrou. O medo, se você não souber lidar, você pode passar a ter atitudes negativas, a tristeza, a vergonha, a culpa, a raiva. Olha como a gente tem que entender que nossas atitudes têm a ver com os nossos 5 sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você toca, aquilo que você come. E as nossas atitudes, sabe? Para que elas sejam positivas e otimistas, você tem que aprender a cuidar de você. Você tem que entender que você está aqui, sabe? Como filho de Deus, como filha de Deus, cumprindo um propósito, como Jó entendeu. E aí você não vai ser afetado pelas adversidades, pelas dificuldades, pela doença,
pelos problemas dos relacionamentos, você vai ter uma mente aberta para o novo, uma mente otimista, uma mente positiva, como aqueles 2 espias tiveram ao ir lá, sabe, olhar a terra de Canaã, a terra prometida. Haviam 12 espias, mas haviam 10 com atitudes pessimistas, negativas. Não tiveram fé para acreditar nas promessas de Deus, naquilo que Deus tinha declarado para eles. E eles se deixaram levar por aquilo que eles viram. Eles são enormes, aquele povo. Nós vamos ser o pão deles. Nós não vamos conseguir, não, conquistar aquela terra. Mas tinham ali 2 homens com atitudes, com uma disposição interior, acreditando nas promessas de Deus. Eles é que serão o nosso pão. Nós é que vamos devorá-lo. Olha, né? E somente esses 2, de todo aquele povo que saiu do Egito e passou pelo deserto, entrou em Canaã. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Como você se levantou hoje de manhã e se preparou hoje para esse culto da vitória? A maneira como você se levantou hoje de manhã, pela manhã, o que você falou, o que você declarou, interfere agora na sua fé aqui. Vocês sabiam disso? Nossas atitudes são afetadas, como eu disse, pelos 5 sentidos. E também por aquilo que nós colocamos na nossa mente. Você sabia que o seu passado pode interferir hoje na sua atitude do presente? Quantas pessoas hoje que são afetadas, sabe, emocionalmente, por coisas que passaram no passado, e não tem hoje uma atitude de vitória, não tem hoje uma atitude de fé, vem até para a igreja, se torna até religioso, porque por hábito, veio com a mãe, veio com o pai, há tantos anos vem, mas não tem uma atitude de conquistador, de vitorioso, e isso influencia você, sua família. Você sabia disso? Porque estão presos a algo do passado, um sentimento de culpa, um trauma, alguma coisa que o paralisou. Ou quantas pessoas estão aqui e acordaram hoje preocupados já com amanhã, porque amanhã já é futuro, tá, gente? Ontem foi passado. Hoje é presente. Amanhã já é futuro. E aí talvez você já levantou hoje, né? Ao invés de se levantar, como aquela mulher cananeia, em Marcos 7, que diz que ela tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Mas naquele dia ela levantou diferente. Ela era uma mulher de ação, ela era uma mulher de atitude, ela tinha disposição interna para lutar pela sua família. Que diz que ela já tinha recorrido a várias pessoas, a vários tratamentos para que sua filha fosse liberta daquele espírito maligno. Mas naquela manhã eu acredito que ela levantou com atitude diferente, porque diz que ela ouviu falar de Jesus, quando você vê isso lá em Marcos 7, sabe? Diz que ela ouviu falar de Jesus e ela teve uma atitude diferente, uma ação diferente. Ela teve algo interno que ela acreditou quando ela ouviu falar. Esse Jesus vai resolver o meu problema. Ela já saiu da sua casa com uma atitude de vitória, com uma atitude de que ela ia voltar e ver a sua filha curada. Olha que coisa interessante. Como você acordou nessa manhã? O que você acordou falando? O que você acordou declarando para a tua vida? Vai interferir agora na tua vitória? É que às vezes a gente só vem no culto da vitória pensando que a vitória é agora. Não. A vitória você já constrói desde o momento que você acorda.